Então, sobre o teste de permutação. Então, no teste de permutação, nós vamos fazer um teste de hipótese, onde nós temos que na hipótese nula, os resíduos de previsão, EI, são independentes do valor de YI. Não há dependência entre eles. E a hipótese alternativa, os resíduos de previsão, EI, eles estão relacionados com os valores de YI de acordo com a seguinte equação. Então, nesta equação, EI é igual a uma função g de YI mais um resíduo aleatório. O que eu vou testar é se esta função que eu estou observando no meu conjunto de dados, se ela é significativa ou não. E eu vou fazer isso através de um teste não paramétrico. Então, eu vou testar o valor do maior coeficiente, então Bn asterisco, aplicado ao meu conjunto de dados. Ou seja, eu aplico essa função g no meu conjunto de dados e avalio e guardo esse valor, que é o coeficiente maior ordem. A partir disso, eu faço as permutações e, a partir das permutações, eu construo uma distribuição para avaliar o meu valor de Bn. Então, o teste é não paramétrico porque não conhecemos a priori a distribuição dos coeficientes da população permutada, no caso, os coeficientes de maior ordem. Faço essa avaliação e eu vou ter, ao final, um valor de probabilidade e eu, a partir dessa probabilidade, eu tomo a minha decisão. Normalmente, se o valor de P, o valor calculado de P, for menor que 5%, eu rejeito a minha hipótese nula, que os resíduos EI são independentes do valor de YI. E adoto a hipótese alternativa, que os resíduos EI eles estão relacionados com YI de acordo com a função que eu testei. Então, aplicação em um conjunto de dados simulados. Então, foram simulados 50 valores em duplicatas, ou seja, em um mesmo nível, normalmente distribuído com média zero e variância igual a 1. Então, quando eu calculei a variância no meu conjunto de dados, deu um total de 43 e a variância das réplicas, um valor total igual a 4. Então, aqui eu tenho todos esses meus dados e aqui a minha reta, ou seja, a minha curva de regressão. E aqui os resíduos. Então, os resíduos estão aparentemente normalmente distribuídos, então não é observado nenhuma tendência nesses resíduos, mas vamos fazer os testes. Então, o teste para baias deu que não é significativo, o valor de T calculado 0,2852 é bem menor que o valor de T tabelado, que é 1,9842, então mostra que viés não é significativo para esse conjunto de dados. E fazendo a nova com a avaliação da falta de ajuste, primeiro a regressão ela é significativa, então deu que o valor de regressão é significativa, e para a falta de ajuste, deu que a falta de ajuste não é significativo. O valor de F calculado, 1,13, é menor do que o valor de F tabelado de 1,6. Quando eu faço o teste de permutação com 500 permutações, eu encontro uma probabilidade do valor do resíduo EI ser independente em relação a YI, essa probabilidade de 19%. Então eu não rejeito a hipótese nula. Agora, para o mesmo conjunto de dados, eu peguei esse resíduo e acrescentei a ele uma função quadrática, ou seja, eu acrescentei uma função a esse resíduo com um coeficiente quadrático. E a partir daí vou fazer os mesmos testes. Então, quando eu faço o teste para viés, o teste para viés deu que não é significativo, não tem a presença de viés nesse meu conjunto de dados. O valor de T calculado é menor que o valor de T tabelado. Quando eu faço a nova com a avaliação da falta de ajuste, primeiro, o modelo de regressão ele é significativo, o valor de F calculado é bem superior ao valor de F tabelado. E quando eu avaliar a falta de ajuste, o valor de F calculado, 2,28, é maior que o valor de F tabelado, 1,6. Então, no teste F, mostra que o modelo possui falta de ajuste, ou seja, indica que eu tenho uma tendência naquele resíduo do meu conjunto de dados. Quando eu faço o teste de permutações, também envolvendo 500 mil permutações, para o valor do coeficiente B2, eu tenho que essa probabilidade
dele ser totalmente aleatório é de 1,45%, ou seja, menor do que normalmente o nível de significância adotado de 5%. Então eu descarto a hipótese nula e fico com a hipótese alternativa que o meu resíduo ele não está totalmente independente, ele está a partir de uma função em relação a y dado por uma função quadrática. Agora, aplicação em alguns estudos de caso. O primeiro é a quantificação do teor de biodiesel de gordura animal em mistura com biodiesel de soja. Então, nesse trabalho, nós tínhamos 99 amostras, no qual foi dividido em 59 para a construção do modelo de calibração e 40 para o modelo de validação. E foram testados os modelos de regressão por componentes principais, o modelo PLS e o modelo de regressão por vetores de suporte. Então, os resultados, nós temos o teor de biodiesel de gordura animal variando de 0 até 99% no blend. E os resultados obtidos, o modelo PCR com 4 componentes principais, nós temos um valor de RMCEP de 0,71 e o valor de Bayes de menos 0,12. O modelo PLS também com 4 variáveis latentes, e eu tenho RMCEP de 0,56 e um valor de Bayes de menos 0,13. E o SVR, o RMCEP de 0,45 e o valor de Bayes de menos 0,09. Então observe para todos os valores de R2, tanto para o conjunto de previsão quanto para o conjunto de calibração, no caso que é a calibração cruzada, todos eles teve um R2 acima de 99%. O teste para Bayes mostrou que não é significativa a presença de viés no meu modelo. Então, quando eu observo os resíduos, então aqui, aparentemente, esses resíduos parecem ter a presença de uma tendência quadrática, também esses resíduos do modelo PLS, e aqui do modelo SVR parecem ser aleatórios. No caso, eu vou fazer o teste no conjunto, vou fazer a aplicação do teste de permutação apenas no conjunto de previsão, apenas no conjunto de teste, ou seja, essas amostras em asterisco em azul desses meus conjuntos. Apenas para manter uma coerência, nós vamos testar também uma tendência quadrática aos resíduos no modelo SVR. Então, quando fazemos esses testes, para o modelo PCR, a probabilidade disso aqui ser totalmente aleatório é de 2%. Então, eu descarto a hipótese nula. Então, parto do princípio que esse resíduo possui uma tendência nesses resíduos do conjunto de teste. Para o modelo PLS, o p-valor deu 0,46%. Também eu tenho indício da presença de uma tendência nesses resíduos do conjunto de teste. E para o modelo SVR eu encontrei 21,6%. Ou seja, eu não descarto a hipótese nula. Nessa outra aplicação, determinar a viscosidade cinemática a 40 graus Celsius de petróleo bruto por espectroscopia na região do infravermelho médio e quimiometria. Então, nesse trabalho foram utilizados 68 amostras, dividido em 48 para a construção do modelo de calibração e 20 para o modelo de validação. E também foram avaliados 3 modelos, PCR, PLS e SVR. Então, nesse caso, o modelo PCR construído com 7 componentes principais, tivemos um RMCEP de 25 milímetros² por segundo, o modelo PLS com 5 variáveis latentes e o modelo SVR um valor de 26, um pouco acima dos demais. E o valor de Bayes, 11,2 para o modelo PCR, 8,6 para o modelo PLS e 4 para o modelo SVR. Nesse caso, a presença de viés foi significativa para o modelo PCR. Então aqui eu tive a presença significativa de viés nesses resíduos. Então, quando eu avalio o modelo, aqui novamente parece ter a presença de um resíduo quadrático, tanto no modelo PCR quanto no modelo PLS, e aqui apenas para manter coerência, vamos testar também o resíduo quadrático no modelo SVR. Então, quando aplicamos o teste de permutação, os resíduos do modelo PCR, o p-valor calculado é de 2,07%. Então, aqui, novamente, eu descarto a hipótese nula. Então, aqui parece haver, eu tenho evidência de haver a presença de uma tendência no resíduo desse modelo. O modelo PLS tive um valor de 0,81%. Também descarto a hipótese nula. Eu tenho aqui evidência da presença
de tendência nos resíduos do modelo PLS, e para o modelo SVR eu encontro um valor de 19,52%, ou seja, nesse caso eu não descarto a hipótese nula. Agora, uma terceira determinação do ponto de Foucault inline em diesel de petróleo. Então, nesse caso, temos 451 amostras dividido em 350 para a construção do modelo de calibração e 101 para o modelo de validação. Novamente, testado os três modelos. Então, nesse caso, o modelo PCR com 3 componentes principais, obtive um valor de RMCEP de 3,97 e um valor de bias de 1,08. O modelo PLS, um valor de RMCEP de 3,75 e um valor de bias de 1,11. E o modelo SVR, um RMCEP menor, 2,22 e um valor de bias de menos 0,34. Nesse caso, a presença de viés foi significativa nos resíduos do modelo PCR e PLS. Então, quando eu avalio os resíduos desses modelos, então, aparentemente parece ter uma tendência linear os resíduos do modelo PCR, ou seja, na medida em que eu aumento o valor de referência, parece que eu tenho resíduos positivos. O mesmo para o modelo PLS e para o modelo SVR parece não ter essa tendência, mas para manter a coerência vamos testar também a presença de uma tendência nesses resíduos. Então, quando fazemos o teste de permutação para o coeficiente B1, ou seja, agora estou testando uma curva linear, ou seja, uma reta. Então, o p-valor aqui deu 0,36%. Então, novamente, eu descarto a hipótese nula. E aqui eu tenho evidências que mostram que esse resíduo ele está cometido de uma tendência. Para o modelo PLS, encontrei 0,22%. Novamente, eu descarto a hipótese nula. E para o modelo PCR, temos 23,98%. Ou seja, não há evidência para descartar a hipótese nula. Então, parece que esses resíduos estão aleatoriamente distribuídos.